Olá, estou de volta para mais uma videoaula da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Web. Então, dando continuidade ao tema de acesso a banco de dados em PHP com PDO, nós vamos falar nesta videoaula a respeito da exclusão, como que a gente exclui um registro no banco de dados. Bom, então a operação de exclusão consiste em a gente passar, na hora que o usuário clicar aqui, passar um ID, ou seja, o ID do registro que o usuário quer excluir e juntamente qual é a ação que eu quero executar. Então aqui no nosso código a gente havia deixado aqui só o link, mas sem especificar para onde ia. Então aqui a gente vai colocar que ele vai para card departamento.php e aí eu tenho que passar qual é a ação, e a ação então vai ser excluir. Além disso, a gente vai passar também o ID do registro a ser excluído. Então, quando a gente faz uma busca no banco de dados, então aqui a gente conversou na aula anterior que a hora que eu dou esse fetch_all aqui, bom, primeiro eu comando o método query da minha conexão, ele vai enviar esse comando SQL para o banco de dados. O banco de dados vai me devolver um conjunto de dados. Esse conjunto de dados está no formato próprio do PDO. Aí eu peço então para ele pegar todos os registros e criar com isso uma lista de objetos do PHP, onde cada objeto nessa lista é um departamento, e guardar nesse objeto que eu chamei de departamentos. E aí então com esse objeto a gente fez uma interação aqui, passando objeto por objeto e criando uma nova linha na tabela. E cada um desses objetos é uma cópia completa do registro que está no banco de dados. Então lá no banco de dados, na nossa estrutura da tabela departamentos, a gente tem a sigla, o nome, o chefe e tem um campo também chamado ID. Então esse campo ID também está presente nesse objeto aqui. Então eu posso usá-lo para montar o meu link aqui. Então eu vou colocar aqui, vou abrir um tag do PHP e vou colocar echo departamento ID. Então eu quero que ele monte um link com a ação igual a excluir e o ID de cada registro. Então cada link desse daqui ele vai apontar para o próprio script aqui cada departamento, e se clicado ele vai chamar esse script e passar essas informações, a ação e o ID do registro que o usuário acabou de clicar. Bom, com isso, se eu salvar e abrir agora no navegador, então se eu olhar aqui no navegador, eu vou dar um zoom aqui. Se eu passar o mouse, ele vai mostrar aqui para mim qual é o link que foi montado. Vai chamar o script cada departamento PHP, a ação igual a excluir e o ID do registro a ser excluído é igual a 6. Então agora, lá no código PHP, é só eu pegar essa informação chamada ação, que a gente já está pegando, para saber que o usuário quer excluir. E além disso, uma vez que eu percebi que o usuário quer excluir, eu tenho que pegar essa informação aqui que identifica qual registro a ser excluído. Bom, então vamos aqui no código PHP. Bom, aqui ó, já eu coloquei aqui já o código para verificar se existe a informação ID. A informação ação já tinha, a gente já tinha colocado nas outras videoaulas. Então aqui eu acrescentei para verificar se existe uma informação chamada ID. Se existe, é para pegar e guardar na variável ID. Se não, é para colocar null na variável ID. Aí então aqui a gente vai verificar, assim como eu verifiquei se a operação é incluir, eu vou acrescentar um else if aqui para que faça a verificação para ver se é exclusão. Bom, eu já coloquei esse código para ganhar um pouquinho de tempo e vou colá-lo aqui. Então ó, se a ação for excluir, ele entra e faz tudo isso daqui.
Se não, se a ação for incluir. Se a ação for excluir, ele vai entrar aqui. O que a gente tem que fazer? Primeiro, eu declarei aqui qual que é o código SQL que eu tenho que mandar para o banco de dados para eliminar esse registro. Aí eu mando preparar esse comando SQL. Aí eu faço o bind para ligar esse parâmetro aqui com o ID, que identifica o registro que o usuário quer excluir. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você esquecer a cláusula where, simplesmente você vai deletar todos os registros, vai limpar a sua tabela. E nem sempre é isso que a gente quer. Bom, e aí então, a mesma estratégia que foi adotada aqui na inclusão. Ó. Eu vou pedir para que seja executado o comando. Se isso daqui retornar verdadeiro, é porque houve sucesso. Então, eu defino qual que é a mensagem que vai ser exibida. Então, departamento excluído com sucesso. Se não, se isso não for verdadeiro, eu pego o código do erro e a mensagem, as informações do erro, e coloco na lista de mensagens. Bom, isso daqui então já vai ter feito a operação. Aí ele vai montar novamente a tabela. E se ocorreu a exclusão, esse registro, esse departamento não vai ser apresentado aqui. Então aqui vai ser exibida a mensagem de sucesso ou de falha. Então vamos ver, vou salvar e vamos ver se funciona. Então atualizei. Eu vou pedir para excluir esse daqui, ó. Então eu vou clicar aqui. Está meio devagar. E aí excluiu. Agora eu vou incluir um novo. Mais um departamento. Chefe do mais um. Vou incluir, enviar. Acrescentou. Se eu clicar aqui em excluir, bom, se eu clicar em editar, a gente já vai depois fazer a edição, que não está ainda implementada, mas o excluir está funcionando. Então é isso. Você viu que não é complicado, né? É uma das operações mais fáceis, mas porém é uma operação muito perigosa. Tem que prestar muita atenção. Tá ok? Então eu espero você na próxima e última videoaula, onde a gente vai fazer a parte de edição. Até lá!